Bem-vindos a mais um episódio do Ética Cast, um podcast de católicos, pelos católicos, para católicos. Meu nome é Bruno Maia, tô aqui do meu lado com o Marcelo Dermidian. Oi. Dá um salve aí. Tudo bem? E hoje nós vamos entrevistar ninguém, nada mais, nada menos, né, cara, do que o Padre Odair. Aê, o Padre Odair, meu pároco, cara, é uma honra imensa. Eu falei pra ele aqui no começo que nós já entrevistamos, estamos no 4º episódio, mas só nesse eu tô nervoso. É verdade, porque é uma honra muito grande, Padre, estar recebendo o senhor aqui, por tudo que o senhor representa para minha conversão em particular. Então, muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. Alegria minha, Bruno, e conhecer o Marcelo, e falou bastante de você com muito carinho. E no desempenho da nossa missão, do que Deus me chamou há tantos anos, né? Então, fico feliz de ouvir isso de você e ter um amor muito grande pela sua família, né? Pessoas de Deus, né? E sou amigo da sua filhinha, né? Lógico. Sou amigo dela. Todos, na verdade, quando eu falei que hoje ia ser o Padre Odair, porque eu não avisei ninguém. Quando eu falei que ia ser o Padre Odair, aí minha sogra falou, não, vou ter que ir lá também no estúdio e tal. Eu falei, não, calma, não cabe, né? Aqui é pequeno, não cabe todo mundo. Então todo mundo queria vir ver o senhor e tal, pelo carinho que todo mundo sente, né, pelo senhor. Minha sogra mesmo é Deus no céu e Padre Odair na terra, né? Mas é uma coisa muito boa, Padre. Deus conhecê-los, né? Ah, com certeza. E, Padre, o que eu queria falar com o senhor inicialmente, antes de entrar, porque vocês verificarem aqui, cara, o Padre veio preparado. Ele, inclusive, marcou, Marcelo, as partes que ele vai falar da Bíblia, inclusive também do Catecismo. Mas, antes de a gente entrar nesses temas, eu queria que o senhor falasse um pouco do senhor, da sua vida, do seu chamado, que idade o senhor entrou no seminário, como é que foi a conversão, se teve, porque tem algumas pessoas que vieram aqui que a gente viu que já nasceram convertidas, né? Não sei se teve um ponto de conversão do senhor, se a decisão também pela vida religiosa. Como é que foi essa? Eu mesmo não sei. Eu queria saber também, Padre, que eu acho muito curioso a família de quem decide, né, e tem o chamado de virar padre. Como que é essa aceitação, se teve alguma coisa? No processo de conversão, eu sou filho espiritual de Santo Afonso Maria de Ligório, que é o fundador dos missionários redentoristas aí da Perpétuo Socorro, enfim. Santo Afonso, ele diz que a conversão é diária, né? Então quer dizer que eu ainda não me converti, eu estou num processo ainda, né? Desde berço, graças a Deus. Eu lembro que na minha casa nós tínhamos, a mãe tinha na parede dela, onde ela rezava, o santuário, e ali tinha a imagem de Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Aparecida, né? E uma coisa que para mim é marcante, muito forte, é que minha mãe sempre estava no cantinho de casa, onde ela tinha o oratório dela, ali na aresta do quarto dela, é onde ela rezava o Santo Terço todo dia. E era um terço semelhante a esse aqui, pretinho, né? E até hoje nós temos este exemplar dela em casa, né? Legal. E da onde a gente via a força, né? Então, como você perguntou, Marcelo, eu sou de uma família grande, né? Ao todo nós somos 14, né? E hoje nós somos 8, né? E quando eu fui no seminário, quando eu decidi ir, os mais velhos não eram muito de acordo, o pai também não queria, né? Achava que não ia dar futuro o que vai ser? Para que vai ser padre, né? Então, e felizmente 3 anos depois ele já tinha aceitação, enfim, a mãe apoiou desde o primeiro momento, quieto. Mas o senhor entrou jovem? Eu tinha 16 anos, né? Nossa, que legal, pá. Desde os 7 anos eu senti assim uma proximidade com a espiritualidade, né? Hoje, eu olhando para trás, eu vejo assim que era a mão de Deus me comunicando, falando. Deus, ele é muito sereno, paciencioso, né? E vai usando do processo que a gente passa, né? Então, aí aos 16 anos eu fui, né, para o seminário. O senhor é redentorista? Sim. Porque eu cresci ali ao redor da Perpétuo Socorro, no bairro Mombaí, né? Então, corríamos, brincávamos, jogávamos bola ali naquele canteiro da Afonso Pena, né? E chutávamos os carros e assim, era muito divertido. E estudava ali no General Malan, Colégio Estadual General Malan, que fica ali para cima do Santuário Perpétuo Socorro, né? No Colégio Estadual. E desde que eu me lembre mesmo, dos 11
eu participava das atividades na Perpétuo Socorro com os seminaristas, redentoristas, os jovens estavam ali. E certa vez, quando eu estava com 14 para 15 anos, os seminaristas foram na escola fazer uma visita, conversar. E aí um padre, hoje ele é padre, chamado Marcos Juste, e na época era um estudante, e ele disse: e você, não quer? Eu quero. Daí eu inscrevi. E daí veio o que nós chamamos de promotor vocacional, que é o padre responsável. Na época ele viajava todo o estado do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, buscando as vocações, né? Aí eu tive que falar com ele, o critério bastante diferente do que é hoje, né? Ele falou assim: quero ver suas notas, nego, ele falava. E aí, pela graça de Deus, tinha boas notas, né? Ele viu meu boletim e disse: você pode ir para o seminário, né? E aí eu fui para o seminário. Opa, ainda hoje tem essas visitas nas escolas, assim? Hoje em dia já nem toda escola permite, né? Mas existe sim um trabalho de promoção vocacional, onde vai, incentivo. Hoje é feito de maneira diferente, né? Usa-se muito, claro, né, as redes sociais, aquela coisa toda. Mas a formação dos redentoristas era em Campo Grande? Não. Era no Paraná? Paraná. Curitiba, Ponta Grossa, né? Entendi. E lá o senhor permaneceu por 8 anos? Não, por muitos anos, quase. Ao todo ali, se contar desde quando comecei, dá quase 30 anos, né? Mas... Entendi. Legal. Mas a formação do senhor você tinha 16. Então, mais ou menos com 24... Não, aí eu estudei, como eu sempre brinco, que alguns têm que se esforçar mais do que os outros, né? Eu fiquei dos 16 até 29 anos em formação, né? Nossa! Então, um tempo aí vai dar quanto? Quase 12, 13 anos aí. Mas é interessante. É bonito, né? Porque tem que fazer filosofia e teologia, certo? Sim. E são 3 anos, 4 anos mais ou menos, não é? Cada um. Não, mas eu comecei lá na 7ª série, né? Tá certo. Bem novo. Mas aí de lá o senhor pegou e veio pra cá. Ou o que aconteceu? Então, daí... Porque o senhor atualmente é diocesano. Sim. Fiz toda a formação, me tornei sacerdote, fui ordenado em Aquidauana, que eu morava em São Paulo, fazendo teologia em São Paulo. Fui transferido como diácono para servir como diácono em Aquidauana, né? E daí, estando lá, minha família morava aqui, ficava fácil de eles irem, né? Na minha ordenação tinha gente de São Paulo, Curitiba, pessoas que a gente conheceu ao longo muita gente, né, vieram. E daí eu fui ordenado sacerdote ali, fiquei mais um pouquinho de tempo, voltei para Curitiba, trabalhar na formação, né? Na época era novinho, 29 anos, eu tinha 30 estudantes, uma paróquia com 7 comunidades, eu coordenava uma missão grande, que existe a CNBB, que nós sabemos que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, existe a CRB, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil. Eu não sabia disso. Que os religiosos estão sob a coordenação da CRB. E em Curitiba eu trabalhei muitos anos com a CRB, fui presidente da CRB, era novo, né? E isso tinha 18 regionais dentro do estado do Paraná que a gente tinha que visitar, tudo isso, né? Então, viajando. Corria muito, trabalhávamos por 10, né? Mas graças a Deus, hoje na minha história como formador, né? Depois eu fui transferido para o Amazonas, fiquei em Manaus como formador também, na missão, né? E então ao todo dá 27 padres que foram meus alunos, né? Nossa, tá bom, né? Tá ótimo. Já ajudou muito a igreja. A gente fica sempre impressionado com isso, sabia? Né? Porque a gente sempre, quando a gente começou o projeto aqui, a gente sempre teve na cabeça que ia ter uma parte do que a gente faz sempre voltado para a assistência social, assim, né? A gente sempre já tinha essa tecla certa. E aí, no final do ano, tinha uns 3 dias pro Natal, a gente falou assim, cara, vamos tentar fazer uma coisa rapidão. E a gente conseguiu fazer um evento lá no Los Angeles. Sim. E o que mais me chamou atenção foi o padre lá, cara. Foi o Padre Luiz, né? Padre Luiz. Mas ele é de uma ordem religiosa, padre. Eu não lembro qual era. Né? É Nossa Senhora Rainha da Paz, a comunidade. Lá no Los Angeles. Mas pelo que ele disse, é uma ordem que ela atende
Só a comunidade carente. O que me chamou a atenção, assim, é a doação de vida do padre, né? Do seminarista, né? Porque, assim, você vê uma humildade, o padre que estava ali à frente da diocese ia para outro país, e ele não sabia se ele ia continuar ou não. Mas, assim, uma tranquilidade, sabe? A gente se pega, assim, no dia a dia, planejando tudo, né? Não, eu quero ter tal coisa. E você vê uma humildade, assim, o senhor contando me vê essa história também, assim, de... vai onde é chamado, sabe? Porque a gente chamou ele pra fazer parte do podcast, o Padre Luiz, a gente chamou ele e falou assim, então, pode ser, vamos ver, ano que vem, não sei se eu vou estar aqui, talvez eu vou pra outro país, não sei. E é uma humildade que, assim, falta as pessoas, né, conhecerem esse lado do padre, né, que, assim, é uma doação completa de vida, né? A gente não escolhe, né? Eu tenho 28 anos de padre, eu nunca escolhi ou pedir para fazer isto ou aquilo, né? Sempre onde a igreja envia, né? É muito bonito isso, padre. Mandou, a gente vai, né? Lógico. Então não tem um querer pessoal, né? Isso aí é uma entrega mesmo. É muito bonito isso. Sofre menos quando você se entrega. Mas aí voltando aqui, Padre, quando você saiu lá dos redentoristas, aí você veio para Campo Grande. Sim, como missionário redentorista, dentre as muitas transferências que a gente tem, fruto da missão, né? Sei. Tudo é a missão em primeiro lugar, né? Daí já tinha algumas questões pessoais, familiares, que entraram no campo da decisão, né? Eu fui analisando e percebi que eu precisava fazer esse processo, né? Então, o sangue redentorista está, né, nas minhas veias, né? Tudo que eu aprendi com ele. Sou extremamente grato e eu penso 24 horas por dia na riqueza da espiritualidade redentorista, né? A redenção mesmo que eles pregam e a Perpétuo Socorro, que desde criança a gente aprendeu a amar a espiritualidade contida no ícone de Nossa Senhora Perpétuo Socorro, e mais tarde tive o privilégio de pertencer a esta ordem, né? Aí, então, final de 2010 para 2011, com a anuência tanto dos superiores da congregação quanto do bispo, aí eu entrei na diocese. Qual a diferença? Daí eu fico só aqui em Campo Grande, né? Na Arquidiocese de Campo Grande. Não tenho mais aquelas viagens, como, por exemplo, Curitiba, São Paulo, fiz missão no Brasil inteiro, né? E morei no Amazonas, né? Muitas cidades do Amazonas. Lá eu trabalhei como promotor vocacional, nós falávamos disso antes, né? E aí eu ia no Acre, Roraima e o Amazonas, imagina, era sobre como viajar naquilo tudo, né? Exato. E graças a Deus fizemos o que podíamos fazer, né? Com muito esforço, né? Mas esse processo, então, precisa da anuência dos superiores, dos redentoristas e do bispo. Sim, de aceitação, né? Eu pedi que eu queria, sempre muito respeitado, né? Existe um diálogo muito, muito amplo nesse sentido, né? E a igreja, né, é maravilhosa, né? Ela protege os filhos, né? Então, para eu sair dos redentoristas e entrar na diocese, tem todo um processo de 5 anos, né? Tá rezando, pensando e finalmente vai dizer sim, é isso que eu vou fazer, né? E estamos aí na diocese já com 12 anos, né? Nossa, e eu trabalhava na Perpétuo Socorro. Foi quando então eu fiz essa mudança. O bispo pediu para eu ir para Moreninha. Fiquei um tempo na Moreninha, né, 2 anos e meio, quase 3. De lá fui transferido para a Catedral, né, Santo Antônio, Campo Grande. E de Santo Antônio fui transferido para a paróquia atual que eu estou, que é Cristo Luz dos Povos, né? Então, como diocesano, foram 3 paróquias. Sim, está. Estou na 3ª paróquia. Entendi. Não, o padre ele tem uma coisa que é interessante, cara, que já é um pouco de elogio. É verdade, ele tem uma O Bruno é bondoso demais. Não, mas é verdade. O padre, ele consegue aglutinar as pessoas, cara, de forma espetacular. Entendeu? Como se fosse... Como é que você fala? Eu perguntei que paróquia que você é. Ele falou, não sou paroquiano, sou o quê? Padroquiano. Aonde, não pode falar essas coisas. Mas aonde o padre vai, eu vou atrás, cara. Se amanhã sair daquele... corta aí essa... Se amanhã ele sair lá da Cris, for lá pra Moreninha, haja gasolina, mas vamos. Uma missão que acho que a gente tem desenvolvido essa missão junto. A gente não faz nada sozinho, né, Marcelo? Graças a Deus, assim, Deus manda as pessoas, né, assim, para que eu consiga realizar minha missão. Eu falo que Deus envia anjos. Quem são os anjos?
São pessoas que ele vai colocando do lado e ali o jeito de ser de um, o jeito de ser do outro, vai fazendo o corpo criar consistência. E qual é a finalidade última dessa consistência? Tornar o nome de Cristo conhecido. Sim. Nunca voltado para nós, né? O dia que tiver voltado para mim, eu peço a caridade de me repreenderem, né? Que Sim. não pode, né? E, Paulo, o que eu queria trocar ideia com o senhor também, além dessa concepção da sua vida, que eu acho que é fundamental. Por que a gente sempre pergunta a história da vida das pessoas? Porque, às vezes, a sua história pode tocar alguém que também queira entrar no seminário. Entendeu? Eu vejo muito isso. E existe uma certa crise, eu acho, não em todas as organizações, ordens religiosas, mas em algumas, pelo menos, tá faltando um pouco de seminarista, né? Eu vejo assim. Então a gente sempre gosta de trocar essa ideia e falar sobre isso por causa disso. Às vezes a sua história pode tocar alguém de querer entrar numa ordem religiosa. Ou também não tá conectando o chamado, né? Não tá entendendo o que é um chamado. Tá entendendo o chamado, Acontece. Aquele dia você nem me apresentou direito para o Marcelo, né? Vamos lá para a igreja, né? A gente já quer arrastar. Interessante que a gente quer ser acolhedor e quer ter a pessoa com que intuito? Né? Primeiro que você faça cada pessoa que está em contato conosco e aí que vem o dom de cada um. Estando com o Bruno, estando com as pessoas ali... nós vamos usando dos dons de cada um para que as pessoas possam conhecer e estar próximas de Jesus. E ali a gente vai dando testemunho da vida, né? O sentido último da nossa vida é Cristo, né? Nascemos por Ele, caminhamos com Ele e vamos falar desse tema, né? Morremos para Ele, né? Com a graça de Deus, né? A vocação, eu tive a graça de ter uma mãe que rezava muito, né? Rezava e ela nem tinha noção de que eu ia para o seminário, né? Nem eu sabia, na verdade, né? Então eu fico pensando hoje, olhando lá atrás, que o dia que eu recebi foi um chamado de Deus. Eu até me recordo como se fosse hoje. Se você entrar no Santuário Perpétuo Socorro, você vai ver, entrando no santuário, à sua direita tem aquelas colunas que quase você não enxerga o sacerdote lá, a coluna te impede. Como é que fala? O jeito de ser da igreja ali, né? A arquitetura da igreja. E um dia eu estava sentado lá e no cantinho de longe eu vi o sacerdote e veio um profundo desejo. Hoje esse sacerdote é vivo, ele trabalha em Curitiba, um grande sacerdote. Eu vi ele celebrando e disse, veio um sentimento profundo, eu quero fazer o que esse homem faz. Né? Hoje eu sei traduzir desta forma, né? E olhei para Nossa Senhora, tem um ícone de Perpétuo Socorro, e pedi para ela, né, que eu queria fazer. E pronto. 2 anos depois eu estava no seminário, né? Legal. Então, estamos aí na luta. Cara, deixa eu fazer uma pergunta, padre. Vamos mudar um pouco de assunto com a coisa. Claro, lógico. Vontade. Mas porque me chamou muita atenção a frase que o senhor usou de que tudo é para Jesus. Eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla. E eu acabei de ver estava mexendo no Instagram, vi um vídeo e conversa, se não me engano, era até um padre norte-americano falando que nos dias atuais o demônio ele tenta afastar as pessoas de Jesus Cristo, mostrando às vezes até a moral. Tipo assim, mostra até a pessoa até faz o certo, mas se afasta de Jesus. E a gente vê hoje muitas pessoas falando assim, não, mas eu não sou católico, eu sou espiritualizado. E isso me incomoda um pouco, sabe? Tipo assim, eu sou superior, como se a pessoa fosse superior à religião. Tipo assim, eu tenho que cuidar da minha alma e isso já é suficiente. Se eu for bom, eu vou ser salvo. E a gente sabe que, na verdade, a salvação é Jesus. Certo. Como que o senhor vê esse não sei nem se é um embate, né? Mas entre ser bom e ao mesmo tempo buscar Jesus, tem que estar junto, sabe? Como que o senhor vê isso? A pessoa só boa pode ser salva? Como que o senhor vê essa questão? Teoricamente, sim, né? Se ela é boa, ela será salva, né? Mas Jesus é muito claro, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? E Deus, ele tem o poder. Deus é todo poderoso, onisciente, onipresente.
E você acredita, né, Marcelo, que se Deus, por livre vontade dele, quisesse se manifestar agora aqui, ele estaria aqui. Mas ele conhece o nosso coração, sabe como nós somos, ele não faz isto por caridade nossa, né? Os santos da igreja diz que se Deus aparecesse aqui agora na sua alma e divindade, nós desmaiaríamos, morreríamos, na verdade, né? Sim. Então, por caridade diante da nossa fraqueza, então Deus vai fazendo os processos que nós suportamos. Então ele quis estar lá em Filipenses capítulo 2, a decisão de Deus, né? Sendo todo poderoso, ele decidiu estar no nosso meio. O Senhor esteja convosco, ele está no nosso meio. Deus está aqui. Muito bem. Agora, para ele estar respeitando a nossa fragilidade, a constituição do nosso ser, ele fez todo um processo. E também ele disse mais tarde, eu sou o caminho. E ele vai ensinando o caminho para nós. Que caminho é este? Para que a grandeza de Deus se manifeste, ele se fez pequenino. Nós celebramos isso no Natal, agora uma criança, né? Então ele usou de todo ser humano, tudo aquilo que o humano era capaz de compreender, para paulatinamente, devagarzinho, ir entrando no coração de cada um de nós, que é o que Deus quer, entrar no coração. E é muito interessante, Filipenses 2, 5 a 11, ele mostra isso. Deus, ele desce kenosis, ele se torna um de nós. E, por amor de nós, ele se faz servo. Olha que coisa bonita. Por que ele se fez servo? Porque não bastava ser igual. Ele queria ir mais além. Ele se fez, se ofereceu. Por isso ele é o sumo e eterno sacerdote. Ele se oferece. Não é que pedimos, ele se oferece, se antecipa. É solícito, né, por natureza. E, por natureza também, o discípulo ele é solícito. Ora, ele usou de Maria, a mulher cuja a vida não tem pecado, para ser sua mãe. Ele quis, é vontade de Deus. Então ele usou do instrumento humano. Deus poderia ficar no nosso meio sem a outra forma? Poderia. Mas ele escolheu nascer de Maria, nasceu, criou-se, caminhou e escolheu Pedro, escolheu os demais para instrumento. Então, quando as pessoas dizem, não, eu não preciso de igreja, né, eu creio em Deus, mas eu não preciso da igreja, ele está dizendo que ele não precisa também da mediação humana, que ele tem um contato direto, né? Mas ele está negando toda a história da salvação, né? Que Deus se manifestou lá para Moisés, na sarça ardente, deu uma ordem para Moisés, caminhou ao longo da história da salvação, manifestou-se lá como criancinha, cresceu, morreu, ressuscitou e determinou, por ordem dele, Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra, o fundamento, que pedra é esta? A vida de Pedro, uma vida de força, de fé, de coragem, de entrega, de humildade. E assim a igreja caminha ao longo desses 2000 anos. Posso caminhar sem a igreja? Posso, mas eu não vou compreender a verdade da fé, né? Não sei se eu me explico. Sim. Não, é que eu tenho um monte de dúvidas sobre isso já. Já entrou nesse detalhe aí. Não, mas acho que aumenta um pouquinho a temperatura aqui. Uns 2. Tá frio, né? Porque é o seguinte, padre. Pra mim são duas questões muito diferentes elas. Uma é essa questão que o Marcelo trouxe, aonde a pessoa, uma vez uma pessoa me questionou sobre isso. Falou assim, mas então uma pessoa que não conhece de Deus, não conhece de Cristo, e ela vive meditando na Ásia o dia inteiro, né? Essa pessoa, porque ela não conhece Deus, não vai ser salva? E me mandou essa, porque a pessoa manda a bucha pra você, né? Responde aí, né? Que é essa questão. A pessoa não sabe da existência de Cristo, mas ignora, né? Ou sabe, Não, mas aí é diferente. Né? E aí ela, né? E ela busca essa concepção. Uma parábola que, perdoe-me interromper. Claro. Jesus conta a parábola quando ele diz que o pai chegou para o filho e disse, filho, preciso que você vá na vinha hoje. Ele disse, sim, pai, eu vou. E não foi. Pediu para o outro, não vou. O outro se arrependeu e foi.
aquele que diz não, ou seja, que nega Jesus, que nega a fé, mas ele vai ao longo da vida se esforçando e fazendo as coisas que são do coração de Cristo, então é este filho que vai agradando ao coração do Pai. Então, tanto que Jesus diz mais tarde, né, as prostitutas e os ladrões, arrependidos dos seus pecados, eles vão preceder vocês no reino dos céus, ou seja, porque pode incorrer no fato que eu, que desde criancinha disse sim a Deus, né, graças a Deus, mas eu acabo não fazendo a vontade de Deus pelas minhas atitudes, né? E eu insisto muito isso na comunidade, pode acontecer muito comigo e com você, né? Então, se eu não sou uma pessoa que verdadeiramente vivo aquilo que prego, né? Que é muito fácil, né? Você falar bem, se comunicar bem, ler a palavra e explanar, isso é fácil. Quaisquer pessoas podem fazer isto. Agora, falar e viver é o cristão de verdade, né? Aquele que fala e vive, né? Então, aquilo que nós rezamos, nós pregamos, rezamos e vivemos, né? É o objetivo. E assim, tirando essa pessoa, que acho que se enquadra nisso que o senhor estava falando, mas que não tem o conhecimento de Deus, porque uma coisa é você ter o conhecimento da essência de Cristo, de Deus, e você não, digamos assim, não está dentro da igreja, não é corpo vivo da igreja, porém você vive os mandamentos de Deus, com base numa moral que, ainda que você não, digamos, assuma, você recebeu uma moral judaico-cristã. Se você respeita os mandamentos, você sabe ao menos quais são os mandamentos, a princípio. Já outra situação diferente é uma pessoa que não tem o conhecimento de Cristo. Porém, por um ato divino, ou talvez por um ato de sorte, ela não faz nada que viole as leis de Deus. Certo. Né? São duas situações diferentes. E tem uma terceira que eu pensei agora, que já entra no pecado, que essa aqui é interessante, que é o seguinte, que entra um pouco no nosso tema de hoje, que a gente ainda nem entrou no tema, que é o quê? Que é aquela pessoa que peca, porém não tem o conhecimento de Deus. Que ela peca talvez por falta de conhecimento. Se essa pessoa, existiria um certo perdão em decorrência dela estar pecando sem saber. Nós vamos falar nisso, sobre purgatório, você pediu para falar. Mas Jesus, ele é muito claro também, ele fala sobre isso, né? Aquele que conhece a palavra, né? Que conhece tudo e não vive, esse vai receber muitas chicoteadas. Quando ele fala, chega a doer minhas costas. Também eu penso nisso. E aquele que não conhece e cometeu o mesmo erro, receberá poucas chicoteadas. Ou seja, nós vamos ser purificados. Tanto eu, que cometi muitos pecados e por isso eu então vou receber muitas chicoteadas, porque eu conheço a palavra, então eu devo vivê-la 100%. Essa é minha obrigação. Padre, mas isso é impossível. Não, por isso Deus nos deu o Espírito Santo. Nós temos os santos que intercedem por nós. Nós temos que fazer jejum, sacrifícios. Nós temos que lutar. É uma luta. São Paulo diz, esforçai-vos, né, para alcançar as coisas do alto. Eu sempre imagino que eu estou com uma carga enorme nas costas e eu sou chamado a escalar uma montanha. Eu vou escalar a montanha. Não tem por que não escalar, né? Mas a gente não faz isso sozinho. Não, nunca. É aí que vem o suporte, né? Vem as pessoas. Então, quando falam, Marcelo, vou para lá para a igreja. O que eu estou falando? Marcelo, me apoie de alguma forma, né? E eu vou ser um apoio para você, você vai ser um apoio para mim. Bruno, vamos, né? E o Bruno gosta de me elogiar, mas na verdade eu que devo elogiá-lo, porque é uma pessoa assim que está ali, aberta, alegre, para quaisquer momentos está lá a pessoa feliz, né? Isso, nossa, isso ajuda a gente a suportar aquilo que verdadeiramente é pesado, né? Mas, como diz o dito popular, né? A lã não pesa para o carneiro, né? Então, se a gente ama aquilo que faz, a gente segue em frente, né? É verdade. Nossa, legal isso, né? Mas então essa pessoa receberá chicoteadas também. Receberá. Se ela não... Mas não existe algum tipo de remissão
que entra aquela questão do símbolo da Cristo. Me fugiu o nome, padre. Do Pantocrator, está dizendo? Pantocrator. 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 Que é da misericórdia e da justiça. Por quê? Porque quando você fala assim, que aquele que conhece a palavra receberá muita punição, e aquele que a desconhece receberá pouca punição, mas também receberá, cara, me vem muito aquela passagem do Homem-Aranha, né, cara? Fala assim, pô, com grande poder vem grande responsabilidade, né? Mas eu fico, pô, será que eu vou estudar tanto assim? É melhor estudar menos. Talvez o meu pecado seja mais tranquilo de ser. Não resta dúvida que você, por exemplo, no dia a dia, a gente encontra muitas pessoas que, vocês me permitam dizer, né, são pessoas do ponto de vista intelectual muito bem formados, né? PhDs, doutores. Eu atendo algumas pessoas lá que são PhDs em sua área. E elas estão buscando algo que elas não sabem o que elas estão buscando. Elas dizem assim, eu quero conhecer Jesus. Que bom. Mas é mais fácil ensinar teologia para uma criancinha que não sabe nada a ensinar para uma pessoa que tem muito conhecimento teórico, né? São pessoas boníssimas, são pessoas, nós usamos o termo santas, mas elas estão distantes, né? Jesus falou isso sobre nós, ele falou assim, eu tenho ainda muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não são capazes de as compreender agora. Quando eu enviar o outro paráclito, o que é o paráclito? Advogado, né? Aquele que defende, aquele que vai defender vocês, então ele vos revelará tudo o que eu ensinei. Então veja que o Espírito Santo ele vem para revelar a verdade sobre Cristo. E aí, como que nós ensinamos esta pessoa que, permito a minha expressão, ela está crua, clamando o Espírito Santo sobre ela, né? E aí, vamos formando, né? E à medida em que você vai tendo conhecimento, obviamente vai aumentando sua responsabilidade, né? Quaisquer áreas, não é verdade? É verdade. Mas muito espiritualmente, é verdade. Mais ainda, né? Espiritualmente é complicado, né? Eu comecei a ler filosofia, padre. A gente é advogado, né? E aí eu lembro que comecei a ver um pessoal que era assim, bem dedicado aos estudos. Eu comecei a seguir esse pessoal de ler filosofia e tal. E aí o cara deu uma dica, falou assim, ó, não leia teologia ainda. Porque se você erra na filosofia, você pode até ficar mal, ficar meio depressivo se ler as pessoas erradas e tal. Mas se você erra na teologia, você tá condenando a sua alma. É pesado. E aí eu me afastei um pouco da teologia. E até hoje, assim, eu preciso ler muito mais, sabe? Jesus disse lá para nós em Mateus 11, 29, né? Ele disse para nós, aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração. Então, eu penso, Marcelo, que nós devemos adentrar em vários campos, níveis de estudo, com muita mansidão, com muita serenidade, sem a pretensão de abarcar todo o conhecimento, né? Porque nos tornamos orgulhosos, né? Na verdade, eu vejo que esta é a problemática em si. Eu conheço muitos doutores da igreja, pessoas são doutores aí, bem formados, diria que com espiritualidade muito pequena, assim, de experiência, né? Se você conversar com essa pessoa, ele vai te dar uma aula de teórica. Incrível. Você vai ficar assim, verdadeiramente embasbacado de tanto conhecimento. Mas você vai perceber que aquilo é vazio, né? E esse é o perigo para mim, é o perigo para vocês, né? Todos nós, né? Então, sim, você deve estudar teologia. Quando, hoje em dia, com a graça de Deus, a igreja tem pedido, estudem, e tem que estudar mesmo. No entanto, também tenho esta insegurança, porque as pessoas que fizeram teologia como se fosse um mero conhecimento, elas se perderam na fé. Então eu preferia antes que ela tivesse a firmeza do terço, que é uma espiritualidade simples, pura, e compreendesse minimamente o que significa, a ter toda uma conceituação perfeita, que na verdade a distanciou de Cristo, né? Então ela estudou a teologia para aproximar e na verdade aquela forma do estudo a distanciou. Então é preferível que a Dona Maria
que não conhece nada de teologia, não sabe nem o que é uma persignar-se, mas ela sabe rezar o terço. Então pronto, ela vai para o céu. E muitas vezes eu que sei definir conceitos, posso estar longe, né? Isso é um perigo. Incrível isso. Não, mas o professor Olavo, ele falava uma coisa que era muito, que me pegou muito na época. Ele falava o seguinte, que se você ficar estudando muito história dos santos, a vida deles e tudo mais, ele falou assim, cara, não perca tempo com isso, sabe? Porque, primeiro, viva os sacramentos. Tipo assim, pô, comunga todo dia, se confesse todo dia, reze o terço todo dia. Depois que você fizer isso muito tempo, aí você vai ter, talvez, um pouco de maturidade para entender a história do santo. Pra você entender, tipo, o grau de profundidade que aquele santo vivia. Porque se você lê aquilo ali por ler, você vai saber a história dele. Mas você não vai ter essa vivência interna. Porque só vai ter essa vivência interna vivendo nos sacramentos, cara. Caso contrário, você nunca vai chegar nesse grau de conhecimento daquilo, vira uma coisa teórica para você. Né? Cara, muito incrível. Faz umas 2 semanas conversei com uma mulher sem querer, assim. E ela falou que... orgulhosa que tinha estudado teologia, seguindo aquele Boff, Leonardo Boff, né? E tinha feito aula com o Lancelotti. E que se você lesse teologia do jeito certo, você deixava de ser cristão. Cara, e aí eu falei, cara, ainda bem que eu segui o conselho de não ler teologia. Porque na cabeça dela, ela falou com muita convicção, meu, sabe? Tipo assim, claro que não me pegou ali, né? Mas Claro. ela falou com tanta convicção que a teologia afastou ela da igreja, que eu falei assim, cara, o que ela leu, sabe? Tipo, é uma responsabilidade grande, né? Eu convivi na minha vida, né? Eu estudei em lugares assim onde você hoje fica olhando os professores, eram pessoas incríveis, teóricas. Eu conheço muitos que perderam a fé porque conviveram naquele ambiente acadêmico, né? Complicado, né? Perdeu a fé, né? Complicado. Você tá doido. Eu tenho um colega que eu me limito a não dizer o nome dele, ele nem acreditava, o homem foi na lua, aquela coisa toda. E hoje ele é um PhD na USP em São Paulo, né? Muito bem. Certo dia, alguém disse, você tem aparência de Jesus, porque ele tem uma barba, né, o cabelo, tá? Assim, não me rebaixa tanto, né? Aí, e era de origem de uma família bastante piedosa, né? Paranaense, ele é por natureza bastante piedoso, né? Fruto da cultura paranaense, né? Aí, então, e é uma pessoa incrível. Estando aqui numa conversa conosco, você vai amá-lo. Mas se você for fixar-se no que ele ensina, eu diria assim, não é muito bom, não. É difícil. E a outra questão que entra, padre, é a seguinte, que entra também a simbologia da imagem da Cristo, que é misericórdia e justiça. Por que você acha que está acontecendo muito o evento de que as pessoas, não, mas que isso é muito comum, eu ouço muito isso, Jesus é misericórdia eterna e plena. Então eu posso fazer tudo que eu quero, que não haverá consequências, basta posteriormente haver um pedido de perdão, entendeu? E isso abre um leque por conta da misericórdia divina, ela ser tamanha que a pessoa ela tenta normatizar o pecado, onde não, tá tudo, Deus é misericordioso, eu posso fazer o que eu quero e não, tá tudo certo, entendeu? E por que o senhor acredita que esse evento chegou a isso e o que a gente precisa fazer para mudar a concepção das pessoas, mostrar que também existe um Deus de justiça, né? Que entra naquilo que o senhor estava falando dos chicotes, né? Salmo 130 vai dizer que é abundante a misericórdia do Senhor, né? Ele é o Redentor, ele redime. Mas a condição básica a condição básica do perdão é o arrependimento. Então, inclusive, você vai fazer a sua confissão, você tem que fazer lá o seu ato de contrição. Você está dizendo, eu me arrependo, né? Prometo
não mais ofender ao Senhor, não pecar mais, né? Então, se eu tenho lá um pecado X, Y, eu preciso estar arrependido da minha ação, né? Obviamente, basta você pensar se numa simples relação entre vocês, colegas de trabalho, cometem falhas, erros, né? Então eu queria dizer para você que este erro não vou cometer mais. Mas no fundo você está relativizando o outro. Então, quando o outro descobre que a tua palavra não tem coerência, então você perdeu, não tem sentido escutá-la, né? Então, se eu vim na confissão, mas eu não tenho arrependimento, e o que é arrepender-se, né? Sentir dor do erro que você cometeu e em uma profunda determinação, como está escrito lá em Lucas 9:51b, onde diz: Jesus tomou firme decisão de enfrentar o sofrimento que viria pela frente. Também eu sou chamado a ter uma firme decisão de não cometer mais aquele pecado. Se eu não tenho esta firmeza, ou estou falando por falar, então não houve arrependimento, e se não há arrependimento, não há perdão, né? Então Deus é justo, né? Entendi. Mas você não consegue perceber, cara, que às vezes as pessoas tentam normatizar o pecado em decorrência do ponto da misericórdia. Como se fosse uma normalidade, né? Como se fosse, não tem problema eu pecar, eu vou ser perdoado. É o ser humano. Entendeu? Eu sou humano. Mas Tem essas falas. É desumano, né? Porque desumano. Santo Agostinho diz que, né, quanto mais humano você for, o que é ser humano, né? É pensar no outro, né? Quanto mais você servir o outro, quanto mais você ser solícito, quanto mais humano você for, mais divino você se torna, né? Então, que coisa bonita, né? Santo Agostinho, né? E é isso, né? Você me permita, Claro. Bruno, na primeira carta de João, interessantíssimo que esta leitura nós a contemplamos na última semana ali do Advento. Até para entender, por exemplo, olha que coisa interessante. Lá em Mateus 18, versículo 19, se me permite ler, Claro. diz assim: digo-vos isto, se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Se 2 de vós se unirem, traduzir, se vocês estiverem de comum acordo, onde 2 ou mais estiverem, disse o Senhor, eu estou no meio deles. Então ele está dizendo, Mateus 18, 19 e 20, se vocês estão unidos, ou seja, de comum acordo, peçam o que quiserem e o Senhor te concederá. Então pronto, mas daí vem o esclarecimento, que vem exatamente isso que você falou. Então, São João fala para nós, na primeira carta de São João, capítulo 1, ele vai dizer para nós que Deus é luz. E onde há luz não existe trevas. O que é treva? O pecado. Então, muito bem. Onde 2 ou mais, nós 3 aqui estamos reunidos em nome de Jesus. E ele disse, se vocês estiverem de acordo, peça o que quiser e o Pai vai te conceder. No entanto, vamos imaginar, Bruno, que entre nós, né, eu e Marcelo estamos na graça de Deus. Mas você não, você cometeu um pecado grave. Então, embora nós estejamos falando em nome de Cristo, você está em desacordo. Porque onde existe trevas, não existe luz. E, portanto, você não está em comunhão. Não existe aqui. Ele diz aqui no versículo 3 do capítulo 1, né? O que vimos e ouvimos, nós anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. São João vai dizer aqui, filhinhos, eu falo isso para vocês para que vocês não pequem. Veja bem, ele foi claro, não pode ter. Então, tá bom, nós estamos aqui pedindo, mas você está em pecado. Então, não existe comunhão entre nós 3. Existe uma intenção, mas não existe comunhão. Agora, você tinha consciência do teu pecado, você foi lá, arrependeu-se, pediu perdão por meio do sacramento. Eu e Marcelo estamos também com o sacramento em dia, então nós estamos nós 3 em profunda comunhão com o Pai.
né? E, portanto, vamos pedir e o Senhor vai nos conceder. Sendo assim, então eu não posso pressupor que não, eu cometi o pecado, mas isso eu não preciso me confessar, né? Que é outra realidade também, que o sacramento da confissão é esta purificação, né? Nós pedimos remissão dos nossos pecados, nós estamos pedindo para Deus libertar-nos das amarras total, né? E um fato interessante, o então santo, o Papa João Paulo II, se confessava 4 vezes, né, por semana. O que é isso? Por quê? Porque é um homem que ele estava pertinho da luz de Deus. Quanto mais próximo da luz, maior a percepção das imperfeições, né? Se apagarmos esta luz aqui, nós podemos fazer um monte de coisa que ninguém vai ver, né? Então, o pecado é isso, é a trevas, é a escuridão. E se eu estou na escuridão, eu não posso querer participar da luz, né? Então, as pessoas dizem, não, Deus perdoa, se inclusive é a palavra de Deus, se você pecar, se o teu irmão vier 7 vezes por dia pedir perdão para você, você deve perdoá-lo, certo? Tem um detalhe que é quase, não é, né, um aposto explicativo, né? Se o teu irmão vier 7 vezes arrependido, veja que, né? Eu vim pedir perdão, você está arrependido? Não, então o que você está fazendo aqui, né? Então, é verdade? Isso é difícil, né? Aquela famosa frase assim, se eu te magoei, não foi minha intenção. Eu não tiro o que eu falo, mas me perdoa. Pô. Não gaste meu tempo, né? Quem é casado sabe que é isso, né? Eu acho que eu não tô errada, mas me perdoa. Acontece bastante. Eu repito, né? Mateus 11, 29. Aprendam de manso e humilde. Nós temos que ter mansidão. Vocês são bons profissionais, vocês lidam com muita gente de alta relevância no conhecimento, né? Pode observar que a pessoa que realmente conhece, ela é serena. Eu sempre brinco na minha comunidade, se alguém te olhar firme e serenamente, corra. É verdade. Se a pessoa falou demais, Opa, nossa. Voltando à questão do pecado. Hipoteticamente, assim. Não, o que pega bastante assim, é aquele pecado recorrente, sabe? Pecado de estimação. Puta, cara, isso é foda. Isso pra mim é foda. Né? E aí, tem como resolver, né, cara? É muito difícil, cara. Na verdade, quando nós expressamos isto, e eu acredito, eu já escutei isso muitas vezes, né? Padre, eu cometi aquele pecadinho de estimação. E eu tenho pena da pessoa que fala isso no seguinte sentido: ela não tem a menor noção do que ela está falando, né? Ela não sabe o que ela está dizendo. Ora, se eu que não sei nada e tenho percepção zero das coisas, eu sou capaz de perceber que aquela pessoa, ela não sabe o que ela está dizendo, muito mais é a graça de Deus. Deus sabe, conhece o coração, né? Ela não sabe o que ela está dizendo, né? Então, e aí Deus tem paciência conosco, né? Então, veja bem, Deus é amor, São João diz para nós, né? Capítulo 4 de São João. Deus é amor. Muito bem. Lá em 1 Coríntios 13, versículo 4, diz: o amor é paciente, né? Então, o que é amor? Paciência, né? É o que vocês casados têm, é o que meus superiores têm comigo, é o que eu preciso ter, né? Amor. E no amor a gente é paciente com as situações. Nós somos tolerantes porque Deus tolera, né? Mas esta paciência de Deus não significa a anuência do pecado, do erro, da falha, né? Tá bom, hoje você não consegue, não. Mas então eu vou estar com você, porque eu te amo, eu não vou desistir de você, você não desiste de mim, e nós vamos caminhar juntos. A meta é, juntos você vai superar esse pecado. E se a gente se propuser firmemente, né, como está lá, é bonito a expressão de São Lucas 9, 51b, que diz assim: Jesus teve que tomar uma decisão firme, e daí nada e ninguém tirou esta decisão, tirou ele do caminho. Pedro até tentou,
Não, Senhor, não te aconteça isso não. Aí Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás. Você não pensa como Deus. Você pensa como os homens, né? Então, pensar como Deus é justamente ter esta paciência consigo mesmo. Não leniência, né? No passado, fruto de ideologias diversas, usávamos muito o verbo caminhar no gerúndio, né? Como é que você está? Estou caminhando. A passos daqui de tartaruga, quando está caminhando, né? Então, pecado de estimação, nós vamos vencê-lo, né? Por isso é importante amizades verdadeiras. Né? Eu vou percebendo em você que você me ajuda a superar esta falha, eu te ajudo a superar, né? O Bruno me ajuda aqui, me ajuda ali. Vai casar, cara. Eu falo, vou casar. Eu falo pra ele direto isso aí. Esses dias eu achei engraçado que a gente encontrou um amigo nosso. A gente tava conversando sobre o podcast, sobre as coisas. Aí ele falou, não, fui lá no escritório ontem, anteontem, não sei, Jorginho. Ele falou assim, o Marcelo falou que você é a régua moral dele. Eu falei, pô, se eu sou régua moral, tá mal, velho. De moral mesmo. Não, porque assim, na profissão, né, eu recorro muito ao Bruno. E assim, Bruno, o que você acha disso aqui, cara? E a gente tem uma amizade de muito tempo, então até eu falo pra ele, bicho, não me julgue pelas ideias ruins, porque vai vir ideia de todo jeito. Me ajuda a escolher as boas, sabe? Então a gente tem essa liberdade, assim, de conversar. Isso é maravilhoso, né? Assim. Ter alguém com quem você pode falar. Sem ser julgado, sem ser analisado, né? Ele fala, o que você acha? E aí quando ele acha bom, eu falo, então é boa mesmo, então vamos. Confiança, né? Mas, padre, e fora essa questão, estamos falando assim, pecado em vida. Tá bom, pequei e morri e não estava em estado de graça. Com certeza o convívio dos eleitos não será concedido a mim. O que acontece? Essa questão do fim dos tempos, eu pergunto isso porque eu tenho essa dúvida também, cara, e a gente fala pouco sobre isso, né? É interessante que eu costumo dizer assim, que a gente reflete pouco sobre a nossa própria morte, embora seja a única certeza que nós tenhamos, né? A gente reflete pouco sobre isso. E segundo a fé da igreja, a doutrina da igreja, o que vai acontecer, principalmente se eu já estiver morto, né? Porque Jesus vai julgar os vivos e os mortos. E como é que vai funcionar isso? Eu tenho muita dúvida com relação a isso, cara. De verdade, assim, para saber profundamente como funciona essa parte da morte e também do eventual julgamento posterior, né? Eventual não. Certo julgamento. Fazer uma propaganda aqui da obra maravilhosa que nós deveríamos todos conhecer, né? A preparação para uma boa morte de Santo Afonso Maria de Ligório, né? De você saber que verdadeiramente vai chegar o momento, né, que todos nós, né, em Santo Afonso, ele faz um relato profundo para você, até ele convida, né? Esse é um convite da igreja, não sei se o Marcelo, segunda-feira você deve ir no cemitério. Com que intuito? O que a igreja quer com isso? Primeiro, que você reze por eles. Mas segundo, que você saiba que ali é o seu lugar. É o seu lugar, né? Vamos chegar ali, né? Nossa, e daí, então, para que nós tenhamos esta consciência, tu és pó e ao pó voltarás, né? Inevitavelmente, né? Tem pessoas que não gostam nem de citar nesse assunto, mas é uma realidade. A única certeza absoluta que nós temos é esta, né? Vamos passar para frente. Quando eu era criança, quando eu percebi que todo mundo ia morrer, eu me desesperei, eu lembro até hoje disso. Nessa primeira percepção, assim, cara. Eu lembro disso. Se você me permite fazer um comentário sobre isso, eu vou falar do que você fala, Bruno. Nós temos que nos converter agora. Hoje, tanto que Jesus diz, vigiai. Ele diz, preste atenção. Não sou eu que estou dizendo, preste atenção, é Jesus isso, né? E tem que terminologia forte, né? Bruno, presta atenção, Jesus está dizendo, ele ama você, ama o Marcelo, presta atenção. Vigiai e orai incessantemente, porque você não sabe nem o dia e nem a hora. E se você pegar todas as parábolas que Jesus conta, na verdade, ele está dizendo sobre isso. O reino de Deus é semelhante, ele fala constantemente do reino de Deus, né? E
na missa eu sempre estou perguntando, Marcelo, vocês querem ir para Deus todo dia? Sim, é só querer e pronto, né? Então você tem que fazer um caminho, né? E este caminho é a conversão, né? O João Batista diz, quem é João Batista? Eu sou a voz, inclusive o evangelho de hoje, né? Eu sou a voz que clama no deserto, aplainai os caminhos. O que é aplainar os caminhos? É eliminar os pecados da sua vida. E ele é gradativo, né? Em uma montanha você tira da noite para o dia, mas você vai profundamente escavando. Isso é uma coisa interessante. À medida em que você vai mergulhando no conhecimento de Deus, aí vem a necessidade de uma excelente teologia, de uma cuidadosa, minuciosa teologia. Vamos estudando. Se a gente quiser aprofundar, está lá em Ezequiel, capítulo 47, que fala isso, desse processo em que nós vamos aprofundando, e nós vamos eliminando. E se eu não me converter agora, Bruno, então, aí eu tenho dois caminhos, né? Só existem dois caminhos, né? Um pequeno opúsculozinho da igreja, chamada Didaqué, que foi o primeiro livro com o qual se ensinava a tradição. Didaqué, no capítulo 2, ele disse, existem dois caminhos, a vida ou a morte, você escolhe. E é uma escolha. E, mas tal fulano não foi salvo. Não foi uma escolha dele, né? Então, e quando é que eu me converto? Hoje, né? E a igreja pede, então reze pelos falecidos. Por quê? Porque se você morreu hoje, você teve a graça de ir para o purgatório, porque você buscou, mas não tinha uma vida, então no purgatório você vai ser purgado, né? Purificado, né? E se você for para o purgatório, você fique feliz, porque lá, mais tempo, menos tempo, você vai para o céu, né? Mas o que é o purgatório, padre? Assim, é interessante essa pergunta. O que é o purgatório, exatamente? O purgatório é aquela pessoa que ela se entregou a Deus, mas não conseguiu a santificação em vida. Não conseguiu dar os passos que ela necessitava, né? De verdadeiramente viver conforme o coração de Deus, né? Se você me permite, queria... Porque eu penso assim, tudo bem, existem algumas pessoas que realmente eram santas e são santas, e assim estarão no momento da morte. Mas eu acho que a maior parte esmagadora da igreja é purgatório. Eu penso, né, cara? É muito... Depois daquela parte que o Padre Pio fala que vê o padre que não fazia genuflexão e foi pro purgatório. Não, aí eu falei, eu vou pro purgatório. Se eu for pro purgatório, eu já tô bem, já. Eu já vi essa parte, já. Você já ouviu falar dessa história? O sacristão, coitadinho. Coitadinho. Quer dizer que Deus quer... Eu citava anteriormente ali Filipenses 2, né? Que Deus, por amor de nós, Ele quis ser um de nós, para nos salvar. Até na oração eucarística número 3, que é feita para as crianças, né? Então é uma linguagem bastante infantil, mas os adultos entendem bem, diz assim, por que é que Jesus veio? Ele veio porque as pessoas não se entendem mais, e Ele veio para que nós nos unamos. E nós falamos isso lá na oração eucarística número 5, né? Quando nós comungamos, nós nos aproximamos um do outro. Bom, vamos imaginar que eu e você estamos comungando, mas nós não estamos nos esforçando para que haja proximidade. Então nós estamos negando a realidade de Cristo, que se faz alimento para nos unir, né? E é onde a gente não cumpre com aquilo que o Senhor quer de nós, né? Vou ler aqui o que é. Claro, até me permite um adendozinho. Eu sempre explico para as pessoas, Bruno, que um avião para voar, ele precisa de 2 asas, não é verdade? Para ele ter condições de voo, precisa de 2 asas. Uma asa só ele não voa, não é certo? Eu li a Bíblia o tempo todo, então eu conheço a Bíblia. Com uma asa só você não voa. Para você compreender, você precisa da tradição da igreja. O que é a tradição da igreja? O catecismo da igreja católica. Então, sem essas 2 asas, você não vai compreender o verdadeiro. Então, são 2 elementos que você tem que rezar juntos. A palavra de Deus
e a tradição que está contida aqui no Catecismo da Igreja Católica, né? E o que nós aprendemos com a Igreja? Que não sou eu que acho, não é aquilo que o fulano acha, é aquilo que a Igreja diz, né? Os que morrem na graça e na amizade de Deus, está no número 1030 do Catecismo, estão completamente purificados, né? Embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Porque o que Deus pede? Sede santo, porque eu sou santo, Deus é santo. E se a gente não está vivendo uma vida de santidade, pode querer o quanto que quiser, mas você não vai estar na presença de Deus, que é purificação mesmo, né? A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados, né? Então, aquela pessoa que não acredita, que viveu uma vida de trevas, de pecado, de escuridão, está descrito para nós lá em Gálatas 5, né? Pronto, esta pessoa, ela escolheu, foi escolha dela, porque quando você morre, você tem o seu imediato juízo particular, né? E ali no seu juízo particular, você vai por purgatório ou para o inferno, né? Então, duas coisas interessantes. A primeira, comenta um pouco depois, padre, sobre essa questão do juízo singular e o coletivo, que se é particular, né? É particular. E o coletivo, né? E também, pelo que você leu aí do purgatório, dá a entender que praticamente todo mundo vai pro purgatório, né? Porque assim... Essa última purificação, né? Essa última purificação. Porque mesmo se a pessoa morreu em graça, se minha interpretação não foi equivocada, ela vai passar pela purificação para chegar ao convívio dos eleitos. Total de santidade. Só se ela tiver um grau assim pleno de santidade para ela sair daqui, pular isso e ir direto pro céu. É o que dá a entender. Ou eu tô errado? Sim, nós temos, mas tem santos na história da Igreja que, como usando sua expressão, ela pulou direto pro céu. Direto pro céu, Entendi. Mas essa purificação, a princípio... É para todos, né? É para todos. Os bons, né? Para os bons, né? Para você estar na presença de Deus, que é perfeito, né? Perfeito. E veja que Deus, Ele quer, Ele deu a vida dele para nós, né? O que é a Eucaristia? Deus que todo dia se faz alimento para eu e você purificar a vida, né? Então, quando nós proclamamos a palavra, como é que nós falamos lá? No final, a palavra da salvação. Né? O que é isso? A palavra, ela está dita que é para interpelar a minha vida à mudança. Ela não é um relato, né? Ela é um apelo profundo de mudança, né? E um apelo de amor, né? Mas e essa questão do julgamento? Como que é, né? Eu preciso saber desse julgamento. Isso vai ser, Nós estamos aqui hoje, né? Certo. Aí eu morri hoje. Imediatamente eu tenho o meu juízo particular. E Deus vai me mostrar como eu vivi. E ali eu vou, como nós rezamos naquela oração no final da igreja, no final da Santa Missa, que nós chamamos de alma de Cristo, né? A alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, né? Sangue de Cristo, inebriai-me, enfim. E lá na frente ele diz assim, na hora da morte, chamai-me. Então, e mandai-me ir para vós, né? Tem este complemento, é muito importante. Na hora da morte, chamai-me. E às vezes me dói as costas quando eu falo assim, morri, daí eu não escuto Deus dizer meu nome. E por que Ele não dirá meu nome? Porque embora eu diga, eu creio, eu confio, mas eu não me comportei como? Porque o que é conversão? É comportamento. Está lá em Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Paulo ele diz, irmãos, transformai-vos através da renovação. Então, renovai-vos, transformai-vos. Você vê que é um verbo que ele exige de nós, né, um imperativo direto, um imperativo presente que fala, né, é hoje, é aqui agora. Eu tenho renovai-vos, transformai-vos
pela renovação da sua mente, do seu modo de julgar e de agir. Então, transforme, não se amolde às estruturas do mundo, mas transformai-vos. O que é uma transformação? É uma luta. E à medida que eu vou lutando, né, então, aí Deus me chamou. Então eu fico pedindo, Senhor, eu tenho que me comportar, mudar a minha vida mesmo. E fico feliz quando alguém diz assim, puxa, o senhor está errando neste campo. Tem que mudar. Porque assim, isso é uma coisa que eu não sei, padre. Beleza, você morreu. Deus chamou você e fez um julgamento particular. Certo. Esse julgamento é o mesmo julgamento, ou se aproxima do julgamento de quando ele vier novamente na sua glória e fizer o julgamento dos vivos e dos mortos? Qual que é a diferença desses? Bom, daí tem uma diferença. Você fez o julgamento e estamos lá no purgatório. A pessoa foi para o purgatório. No purgatório, então ela vai ficar o tempo que é vontade de Deus, no tempo que precisar, não exatamente. E por fim, né, virá então, quando Cristo vier na sua glória, onde todos, é o que você chamou do coletivo, né? Aí todos serão julgados nessa totalidade ali, sim, de fato participaremos plenamente da glória de Deus como um corpo glorificado, como Cristo teve o corpo glorificado, né? Isso foi a promessa dele, receberemos esse corpo glorificado. Entendi. Então vai ter esse outro julgamento posterior também, teoricamente, né? Teoricamente não vai ter. Vai ter. Teoricamente não. Vai acontecer. Agora, é impressionante que quando a gente fala deste assunto, as pessoas têm a tendência de ficar com medo, né? E agora, meu Deus, como é que vai ser, né? Jesus, ele nunca quis apavorar a gente. Jesus, ele nunca quis estressar-nos. Muito pelo contrário. Eu dou a minha paz eu dou para vocês, né? O que Jesus quer? Que nós amemos. É o cumprimento dos mandamentos, né? Inclusive é outra realidade hoje, a primeira leitura de hoje fala exatamente isso, né? Que nós devemos, à medida em que permanecermos em Cristo, o que é permanecer em Cristo? Ele disse, está lá em São João, no capítulo 15, né? Aquele que permanecer em vós produzirá muitos frutos, né? Que permanecer em mim, perdoe-me, produzirá muitos frutos, né? O que é permanecer em Cristo? É ter clareza dos mandamentos. Por exemplo, o que o 8º mandamento fala, né? Não levante falso testemunho. E às vezes nós achamos até engraçado, fazemos piadinha do outro, fazemos umas certas brincadeiras, né? Podemos brincar entre nós três aqui, estamos aqui presentes, né? Mas nunca citar o nome de uma terceira, de uma quarta pessoa entre nós, né? Porque estamos incorrendo gravemente nesse campo contra o 8º mandamento. Significa que, se nós não estamos vivendo este mandamento, nós estamos negando a Cristo, nós estamos sendo mentirosos. Então, assim, se você nega a Cristo, você é um mentiroso, né? E quem que é o pai da mentira, né? E afirmar Cristo é viver o mandamento, né? Tal como ele nos ensina. Pai, posso fazer uma pergunta? Como que eu vou formular isso? Assim, Jesus nunca quis assustar a gente, mas ao mesmo tempo a gente deve temer essa justiça divina, né? Sim. E eu estava vendo um comentário Jesus disse isso, né? Não tenho medo de quem mata o corpo. O que você pode fazer contra mim? Tirar a minha vida? Não vai ser nada, né? Agora, tenho medo daquele que pode tirar a tua vida e te mandar para o inferno, né? Mas o inferno não existe. Aí Jesus disse que existe, né? Então, esse nós devemos temer. Ele falou, temam, né, aquele que pode tirar esta tua vida e a vida eterna, né? Legal. Eu estava comentando com o Bruno aqui, que eu acabei de ver também, um padre exorcista comentando, que ele fala que o demônio, né, tenta destilar o medo no coração dos homens, porque assim ele consegue controlar eles mais fácil. E aí ele diz que, aí o cara pergunta pra ele, mas você já teve algum medo alguma vez, né, fazendo um exorcismo e tal? Ele fala assim, eu tive uma vez, quando eu tava fazendo exorcismo, e eu vi a cara de desespero do demônio quando eu invoquei a presença de Deus, né? Ali eu vi que, na verdade, o demônio só vai até onde Deus permite, e o demônio só consegue atingir a nossa carne,
e que Deus, na verdade, que é responsável, consegue atingir muito mais que a nossa alma. E ali eu vi que ele estava tentando se referir a esse temor de Deus, né? No sentido de medo, né, cara? Como você como conciliar essa demônio tava com medo, sabe? isso aí. Temor de Deus não é medo de Deus, né? Temor é de você acreditar, de você amá-lo, de você respeitá-lo, né? De qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre tudo. Quaisquer, nós não fazemos nada se não for por Ele, né? Como a doxologia, na Santa Missa rezamos, né? Por Cristo, com Cristo, é nele, por Ele que tudo se realiza, né? E quando eu vou criando essa consciência, vocês são 2 pais de família, né? Então, existem, eu acredito que na convivência diária, existe ali as realidades que cada dia uma realidade é mais exigente do que a outra, mas quando você vai resolvendo todas as questões com a esposa, com os filhos, à luz do que Deus pede, pronto, com respeito, com ternura, com firmeza, com determinação, né? E amar a Deus ali, naquela realidade, né? Eu, no dia a dia, né? Então, por exemplo, agora no final do ano, eu falei assim, eu vou renovar meu sim a Deus. O que é renovar meu sim a Deus, né? Quer dizer que eu vou ter mais paciência, mais ternura, dedicação, né? Naturalmente, eu já faço isto, mas eu estou longe de ser, ter um atendimento ideal, né? Então, estou me esforçando nesse sentido. E temor a Deus é isso, porque eu sei que Deus me ama tanto, então eu quero amá-lo, né? Cuidando de todos os detalhes que é dele, né? Então, eu sempre falo isso no casamento, né? Eu tive a alegria de celebrar seu casamento, né, Bruno? Sabia, foi ali que eu comecei a gostar de você. Esse rapaz é bom demais, né? Essa Maiara é abençoada, casou com um homem bom. E que fala assim, aquele dia que o Bruno me apresentou você, ele falou tanta coisa boa de você, né? E quando eu vi sua esposa, você é uma mulher abençoada. É claro, porque Deus concede, né? Deus concede exatamente isso, né? Quem é a sua esposa? Uma filha que Deus ama com todo o ser dele. Isso é muito interessante, a gente chora se for pensar nisso com clareza. Então, e porque ele ama tanto, 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 ele elegeu você para cuidar dela. E quando você não cuida, aí é uma ofensa a Deus. Por quê? Porque ele ama, né? Então, e quem é o povo que a igreja, pela graça de Deus, né, me colocou para cuidar, né? Então, povo querido de Deus, se eu não cuidar daquelas pessoas com ternura, com firmeza, com responsabilidade, né, de pastorear, de estar com eles, eu estou ofendendo o coração. Isso é temor a Deus, né? Fazer bem feito a missão que Deus te confiou, né? E nós nunca estamos prontos. Isso é verdade. Ô, padre, a gente está fazendo a gente faz a gente no começo teve muita dúvida, tipo assim, como que a gente vai fazer um podcast católico sendo 2 leigos, né? A gente duvidou bastante, assim. E ignorantes. No sentido de não saber. A gente estuda, mas a gente, né, padre, a gente tá na caminhada. É verdade, a gente tá na caminhada. A gente não é mas a gente até formado em teologia. Conclusão, né? Tipo assim, não, a gente precisa chamar pessoas boas aqui. Santo Tomás de Aquino escreveu toda a suma teológica, né? Daí no final ele queria jogar e falou assim: não ficou bom, mas. Né? Ele não falou mais, né? O boi mudo, né? Teve apelido de boi mudo. Não, isso aqui não tá legal, né? Você tá doido. Mas aí eu queria perguntar para o senhor, porque assim, aí a gente, por exemplo, vai fazer esse podcast aqui, aí eu começo a ficar meio doente, o Bruno começa a ficar ruim. E a gente sente que há, tipo assim, alguma coisa tentando a gente se afastar disso aqui às vezes, entendeu? E que é uma pontinha. Como que é essa responsabilidade, assim, de ser Não, só fazendo um adendo. Hoje a gente quase cancelou, cara. Quase liguei pro senhor pra cancelar. Eu acordei e tava zoado pra caramba, né, meu? Aí eu cheguei pro Marcelo, tô zoado, cara. E tava dizendo, Marcelo... Não, mas o que foi? Eu falei, bicho, sei lá, ontem passei mal, e aí eu
Aí o Marcelo falou, pô, também acordei hoje com a coluna travada. Eu falei, bicho, mas a gente não, vamos manter, né, cara? Porque, pô... E assim, imagino que deve acontecer isso em um grau muito maior com o senhor, assim, de tentações, assim, como que é essa questão de responsabilidade e tentação? Existe isso? Acho que essa talvez luta espiritual, o melhor termo. Eu sempre costumo comentar com as pessoas, eu digo assim que o que me alegra muito meu coração e toda pessoa que minimamente tem um relacionamento com Cristo percebeu isso. Deus não mente para nós. Ele é a verdade, né? Ele é amor. E aí Jesus diz assim, ó, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então isso que vocês estão neste podcast sem dúvida nenhuma, nasceu no coração de vocês, é uma missão evangelizadora, né? Vocês estão levando palavras eternas, né? E aí Jesus disse, eu estou enviando vocês. Para onde? Para o meio de lobos, serpentes, cobras venenosas. Para encontrar esta realidade. E quando vocês forem no caminho, vocês não levem nada consigo, não levem nada. Ou seja, você não leve 2 túnicas, não leve bolsa, não leve dinheiro, nada. Apenas você pode levar um cajado. O que é um cajado? É um instrumento com o qual o pastor ajudava a ovelhinha a se levantar, né? A única coisa que você leva consigo é aquilo que pode ajudar o seu irmão a se levantar. Mas e como é que eu vou comer? Como é que eu vou beber? Deus proverá. Ele te dá tudo, né? Mas a maior clareza disso que você fala, Marcelo, está lá em Eclesiástico capítulo 2, né? Se você se coloca para servir ao Senhor, cuide-se, né? Porque você vai ser perseguido, né? Então, se você se coloca no caminho de Deus, você vai ser perseguido, né? Mas aí ele responde para nós lá em Lucas, no capítulo Lucas 21. Se você ler Lucas 21, você vai ver que Jesus apresenta a realidade nua e crua, tal como ela é. Toda uma situação assim devastadora, chega a assustar até, né? Mas ele diz de uma forma tão belíssima, se porventura algo acontecer com você, aí eu gosto muito por causa do advérbio de intensidade que é usado, né? Ele diz assim, eu peço insistentemente, Jesus diz, né? Que coisa bonita. Eu peço insistentemente que você não prepare com antecedência a sua defesa. Vocês são advogados, vocês são bons nisso, né? Vocês de se antecipar na defesa, né? E Jesus diz, não, você não se defenda. Eu vou defender você. Nossa. Te darei palavras tão acertadas que nenhum inimigo poderá te rebater. Então, nenhum inimigo é nenhum, né? E quando aí vem a confiança. Então, vocês se confiaram a Deus, colocar neste caminho, né? Lembra, Pedro queria dizer para Jesus, não, que isso nunca te aconteça, que o senhor não sofra isso. Ele falou assim, afasta de mim, Satanás. Então, tudo isso que vocês sentiram fisicamente hoje, o que era isso? Uma tentação, né? E nós sentimos muitas tentações, né? E com o tempo a gente apanhou tanto, né, que a gente já nem liga mais, né? Mas é Deus que sustenta, né? Não é que a gente é forte, né? As pessoas falam, o senhor é forte, né, padre? Não, ixi, eu não tenho a menor noção que eu não sou nada. Mas eu confio em Deus. Deus vai sustentando em cada etapa, né? E aí ele diz, não tenham medo, né? Então, de você confiar. Como pai de família, como um profissional, né? Claro, Santo Afonso Maria de Ligório, eu citei várias vezes, vocês têm que conhecer Santo Afonso, porque ele, aos 16 anos, ele era advogado de renome, né? O padroeiro dos advogados é o Santo Ivo? Acho que é Santo Ivo, salvo engano. Acho que é. Não, é verdade. Eu tenho até uma imagenzinha dele. Nunca li, assim, eu já li da Wikipedia, né? Da história dele, mas nunca peguei um livro para ler a história dele, mas é interessante. Ele era, se não me engano, ele era... bom, todo mundo fala que é o dos advogados, né? Então ele tem uma caveirinha assim do lado dele. Que é a contemplação da morte. Os grandes santos usavam isso, né? São Geraldo Magela tinha na mesa dele aqui
uma caveira, né? E Por que tem a caveira, pai? contemplar teu fim. É, Que mas, a sua vida é para contemplar a morte, né? Você venceu o medo da morte, é isso? Não, para você saber que é o que te aguarda. Que vai passar por E quando que isso vai chegar na sua vida particular? Ninguém sabe. Então, aí por isso você tem que estar preparado hoje, né? É um lembrete de se manter no caminho. Eu lembrei de vocês manter-se no caminho. A imagem bonita que São Geraldo andava abraçado com a cruz aqui, né? Aí ele queria dizer que o que é você ter a cruz, né? Saber que é por amor você suporta todas as exigências da vida, do seu estado de vida, né? É por amor. Né? Então, a gente não desiste, né? Por que não desiste? Por amor a Deus. Isso é temor de Deus. Então, certamente vocês, como esposo, como pai de família, vocês têm os desafios. Caminho firme, né? Na minha vida, eu tenho os meus desafios, né? Não são maiores do que de vocês, nem são menores. São aqueles que são próprios da natureza da minha missão, né? Que eu não posso fugir, né? Olhando de fora, são pesados, né? Mas tá bom, a gente carrega. É uma missão, né, cara? Não, demais, cara. E, padre, a única coisa que eu ainda queria falar com você é... Porque é interessante, o acampamento que eu fiz, já não tem nada de pecado. Tem uma frase do pecado que eu achei muito boa, pai. Eu queria que o senhor veja que esse cara também falava o seguinte, falava... Antes de você cometer o pecado, o diabo tenta te convencer de que não é nada, né? E depois tenta te convencer que é irreversível. E parece que funciona assim mesmo, né? Não sei o que o senhor acha. Eu estava analisando a frase, é interessante. O que é o pecado? É um ato de ofensa a Deus, né? O demônio, ele não tem poder de ofender a Deus. Ele não tem nenhum poder perante Deus, nenhum. Mas aí quem é a criatura que Deus mais ama, né? Deus ama nós. E então ele usa das nossas fraquezas, né, para ofender a Deus, né? E aí onde eu e você precisamos estar muito atento a isso. Aí, desapercebidamente, ou porque nós somos desobedientes, e aí, claro, nós somos influenciados de diversas maneiras, né? E cometemos um pecado. Aí, como é próprio do demônio vomitar em você, ele fica lembrando para você do teu erro, e você vai pensando que Deus não pode, né? Mas se você se arrepender claro e distintamente, Deus pode, ele pode tudo. Para Deus nada é impossível, né? E ele morreu por mim, por você, né? Então ele pode perdoar. E o demônio ele não quer que você se convença disso, né? Porque se você se convencer de que Deus morreu para... Ele perde a força, né? Total, né? Por isso que a cruz a cruz tem esse poder, né? Porque ela nos lembra o amor infinito, né? O sacrifício que a gente deve fazer todo dia. E agora mudando da água pro vinho, porque o acampamento que eu fiz, padre, eu nunca me esqueço. Quando a gente estava no Botafora, eu lembro que o senhor falando, né? O senhor falou assim: esse aqui é o meu 100º, acho que era o 100º acampamento. Justamente o que eu fiz. Há 10 anos, né? Mas é. Aí acho que o meu era o 100º dele, né? Eu só fiz um. E assim, como é que o senhor vê a questão do acampamento? Se eu acho uma questão muito importante isso aí, até porque por mim acho que todo mundo deveria fazer o acampamento. E hoje em dia, onde eu tenho oportunidade de servir, porque para assim levar um pouco do que eu tive, que minha conversão real foi lá no acampamento, né? Eu não era católico realmente antes daquilo ali. E eu não posso falar da minha história de conversão que aconteceu no acampamento. Sempre falo isso aqui, porque foi de um momento do acampamento. Então, por um ato de caridade, eu não falo, porque senão estraga o momento das pessoas, né? Certo. Mas eu acho uma coisa assim que todo mundo deveria fazer, né? E inclusive lá na Cristo vai ter o FAC agora no Carnaval.
E é isso, é que já as vagas eles são preenchidas, né? Mas é uma proposta que eu tenho com o Marcelo, que eu já falei com ele sobre isso, de sempre quando for ter um acampamento, não precisa ser na Cristo ou outra paróquia, né, na Boa Nova e tudo mais, a gente se disponibilizar a pagar para alguém que não possa, não tenha condição, para a pessoa fazer, né, um acampamento e ir também ter essa experiência. Então, assim, obviamente, com certeza o senhor acha maravilhoso o acampamento, não, porque senão já não teria passado o 100º. Mas, assim, o que você poderia falar um pouco sobre o acampamento pra gente, da sua experiência? Você deve ter vivenciado muita coisa, boa e ruim, não sei. E, enfim. Toda a dinâmica, nós chamamos de pastoral, né? Toda a dinâmica pastoral da igreja, a própria palavra vem de pastoreio, é um cuidado. Você tem lá a pastoral da catequese, a pastoral litúrgica, a pastoral do dízimo, né? A pastoral dos enfermos e muitas pastorais. Quais são as finalidades destas pastorais? Uma única só: fazer com que a pessoa, da forma como ela se identifique, se aproxime de Cristo. Então, e nós cuidamos das pessoas. Marcelo, vamos lá, qual que é o seu carisma, o seu jeito? Padre, eu gosto muito de acolher as pessoas. Marcelo, então você vai trabalhar para nós na pastoral da acolhida. Você vai usar do teu dom para acolher as pessoas. E é tão maravilhoso, né? Você chegar ali e tem uma pessoa acolhedora, né? Uma pessoa acolhedora no ambiente transforma o ambiente, não é verdade? Ok, isso é uma pastoral, né? Dentre diversas que nós temos, pastoral familiar, né? Pastoral da juventude, enfim. Ok. O que é o acampamento? O Papa João Paulo II, lá nos idos anos 90, preocupado com o advento do novo milênio que chegaria, 2000, ele, um homem de Deus, um homem sábio, um profundo estrategista, né? Ele criou uma equipe com a qual ele queria sonhar um grande projeto de evangelização. Aí lá no passado ele criou um projeto chamado Rumo ao Novo Milênio. Em 1993, vocês são jovens, vocês não sabem essas coisas. Eu nasci em 91, tinha 10 anos. Né? Aí, e ali caminhou-se até no limiar do Novo Milênio. Aí ele criou, então, um projeto subsequente ao Rumo ao Novo Milênio Ineúntil, o surgimento do Novo Milênio. E no conjunto deste projeto, tinha vários, vamos chamar assim, para compreensão, subprojetos, né? Um deles é o acampamento. A famosa escola de Santo André, que as pessoas conhecem pouco aqui, nós já fizemos algumas, né? E muito, muito boa, uma metodologia incrível. Então, o que é o acampamento? Desculpa o adentro. Inclusive, isso aqui existe por causa da escola de Santo André. Perfeito. Foi por causa do curso de Moisés. Que bom. E é maravilhoso. Beleza. Mas foi por causa disso aí. Que coisa interessante. E é magnífico, né? Você vê, Marcelo, que com 2 dias e meio a gente consegue apresentar um conteúdo com uma clareza, uma dinâmica tão simples e profunda, que faz com que você compreenda 10 anos, 15 anos é muito interessante, né? É metodologia. O que é o acampamento, o que é a Escola de Santo André? Metodologias facilitadoras da aproximação de Cristo. Só é um método. O acampamento em si não é nada, né? Como você pega quaisquer outras pastorais que, voltadas para si, elas se perderam na história, né? Então, o acampamento ele é uma metodologia incrível, simples, profundo, dinâmico, extremamente dinâmico, que ajuda a pessoa a olhar com muita clareza para si. E ela se descobre. E quando ela se descobre que ela tem esse olhar profundo, ela enxerga Jesus nela. E aí ela fala assim: minha vida não está legal. Eu preciso mudar, porque o Cristo que habita em mim não merece o que eu estou vivendo. E ela toma decisões.
Então, existem algumas expressões, a pessoa chega lá cabisbaixa, como diz para nós lá em Eclesiástico, capítulo 38, versículo 19, a pessoa com a cabeça baixa, entristecida, aí ela olha para dentro, ela está entristecida, ela vai se olhando e ela percebe que Deus está com ela, ela ergue a cabeça, né? E é o que diz, levante a cabeça, né? Porque aquele que anda com a cabeça baixa está triste, a tristeza leva à morte. Eclesiástico 38 e o Eclesiástico 30, 22 diz: não deixe os teus pensamentos maltratarem você. E ali você aprende, com 4, 5 dias, você aprende a ter um pouco de domínio de você mesmo, que é um fruto do Espírito Santo, né? E aí é toda aquela dinâmica, as pessoas, né? Os que perseveram, né, em toda a caminhada, elas se libertam. Eu já vi muitas libertações, né? Já vi pessoas que foram, não enxergaram nada disso. Você pergunta, o que você achou? Nada. Então, ela está tão machucada, tão ferida, que ela não consegue perceber nada. E daí ela não cresce. Mas o crescimento, ele é pontual, factível, né? E é aberto ao irmão que tem um grau intelectual altíssimo, aquele que não tem a mesma compreensão. É Deus, é o Espírito Santo, né? Exato. Ali tudo é o Espírito Santo. Então eu entendo que é uma metodologia, e como todo método se atualiza, eu entendo que daqui a alguns anos, na minha humilde compreensão, daqui a uns 5, 8 anos, ele já vai estar passando. Mas Deus suscitará outros projetos, né? Que metodologias que nós conseguiremos, como igreja, aproximar os irmãos de Deus. Esta é a finalidade. Não é para a gente fazer amizades, né? Estou lá porque virou um clube da amizade. Não, o contrário. São irmãos mesmo na fé, né? Tanto que é interessante, Marcelo, você não fez ainda, né? Acampamento eu fiz. Isso fez, né? Tanto que é interessante que a pessoa não se conhecia, dali 2 dias, eu te amo. Quem está de fora lembra, por que ela diz eu te amo, né? Então, que coisa mais louca, né? E é uma coisa profunda, né? Então eu entendo que é uma metodologia maravilhosa, ela é facilitadora, né, e muito séria. Nós costumamos levar muito a sério toda a metodologia. Mas o senhor acha que daqui a um tempo algo vai superar isso? Ela vai deixar de... A igreja é muito criativa, muito dinâmica, né? Vai ter outros. E a gente precisa ir ao encontro de novas metodologias, né? Repito, o método é para nos aproximar de Cristo, né? Enquanto ela estiver valendo, nós vamos usar com toda a força deste instrumento, né? Um instrumental, nada mais do que isso, né? Entendi. Eu acho muito bonito. O acampamento, eu costumo dizer, tem que fazer, né? E é interessante que eu nunca consegui levar ninguém para o acampamento, cara. Não consegui. Aí uma vez eu tava conversando com um amigo que é pastor evangélico, e aí eu tava conversando sobre isso, que é difícil levar uma pessoa para a igreja, né? Tem amigos nossos que eu tento levar até hoje, fala que vai, nunca vai. E aí esse meu amigo que é pastor falou uma coisa para mim que é interessante. Falou, rapaz, a gente passa por essas dificuldades também lá, e eu posso te dar uma dica? Eu falei, fala. Quando a pessoa tá relutando muito, só ora por ela, cara. Só reza por ela. O máximo que você pode fazer é isso, porque também fica muito insistente, né, cara? Vai, você não vai no acampamento? Vai, quero que você vá. Só ora por ela, reza por ela e deixa Deus agir, né? Deus vai agindo. Que é o que eu penso também nisso aí. Eu nunca consegui levar uma pessoa. Falei, mas minha reza é fraca, né? Quem me levou foi o Fernando. Então, o Peta, né? Mas, padre, é isso. O que eu queria fazer outra pergunta também. Vai. Vai surgindo as perguntas aqui. Padre, o senhor está falando a questão da perseguição, né? Quando a gente escolhe Cristo e decide andar junto, né? Com a igreja. E aí, não sei se é uma questão de notícia, do modo como está sendo perpetrado, que mas parece que tem um aumento da perseguição assim, dos cristãos do mundo, certo? Até agora no Natal, parece que na Nigéria, eu vi a notícia, teve um ataque lá, né, em algumas cidades aos cristãos.
não sei se está aumentando ou se a gente está falando mais disso, né? Como que o senhor vê essa questão de... Você acha que Nicarágua agora. a Nicarágua também teve mais Nicarágua. 2 padres presos antes de ontem, se eu não me engano. 10 ao todo, né? Com os bispos, né? Isso. E chegou a 12, né, de ontem, pelo que eu vi. Mas assim, como que o senhor vê essa questão, assim, dessa perseguição, né? Ela sempre existiu, né, Marcelo? E vai existir. Eternamente. Né? Então, Jesus disse que quando essas coisas acontecerem, ele disse que você não deve se preocupar com o que falar, mas ele falará por meio do Espírito em sua defesa, né? Ainda agora, recentemente, dia 28, nós celebramos a festa dos Santos Mártires Inocentes, né? Os Santos Mártires Inocentes. Conhece essa espiritualidade ou não? Muito bem. Quem são estes? Recorde-se que quando chegaram lá nós vamos celebrar no dia 6 de janeiro lá os magos, né? Os magos chegaram em Jerusalém e disseram assim: onde que está o rei dos judeus que acaba de nascer? Quando Herodes ouviu esse negócio, nasceu quem? O rei dos judeus. Vocês não sabem? Vocês estão aqui em Jerusalém, aqui. Onde que está ele? Eu vim aqui nós viemos lá do Oriente para visitá-lo. Herodes ficou muito perturbado. Por quê? O rei aqui sou eu. Quem é esse rei que nasceu, né? Como é? Ele veio lá com uma cara de angelical, né? Aonde que nasceu? Onde está escrito? Nasceu em Belém. Né? Tá lá. Tá na palavra. Né? Aí Herodes disse: então vocês vão. Por que vocês vieram? Nós viemos para adorá-lo. Então isso é muito interessante, né? O mundo é chamado a adorar a Deus, que é o Rei dos Reis. Mas o poder, ele não aceita, o poder predominante na terra não aceita que outro rei seja adorado senão ele. Então Herodes pegou e disse: não, quando vocês encontrarem, vocês, por favor, voltem e digam onde ele está, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Ele estava, na verdade, fazendo uma trama para descobrir onde que estava Jesus, menino, né? Para que ele matasse. O anjo do Senhor falou com os pastores e disse: não voltem a Herodes, vão por outro caminho. E quando Herodes percebeu que ele tinha sido enganado, aí ele ficou furioso. Por quê? Porque o poder dele estava colocando em risco. Então, duas coisas. Você me perguntou se está aumentando. Sempre existiu. Enquanto maior for a vontade de poder do mundo hoje, e nós temos uma agenda chamada Agenda 30 aí, né, que é poder pelo poder, né? Qual é o único rei que tem poder de confronto real com esta agenda? Chamado Jesus Cristo, né? Então, assim como Herodes ficou irritadíssimo e tomou uma decisão. Qual é a decisão? Eu preciso me manter no poder. Vamos matar todas as crianças, os meninos de 2 anos para baixo. Todos. E todas as crianças foram mortas de 2 anos para baixo. Existe uma estatística mais ou menos que ali morreu em torno de 15 a 20 mil crianças naquilo, né? Então esses são chamados os mártires inocentes. Eles morreram, derramaram seu sangue por causa de Cristo, né? E, repito, qual é o real poder que pode confrontar toda esta agenda poderosa no mundo de hoje? Jesus. Então Jesus tem que ser morto. E todo aquele que minimamente representa Jesus, ele vai ser perseguido e morto. Graças a Deus, Jesus foi muito claro: não tenho medo deles, né? Então, por isso a igreja na Nicarágua, a igreja no Brasil, a igreja no mundo, mantém-se firme. E aí alguém poderia perguntar: mas então a igreja vai acabar, padre? Se não fizer essa pergunta, a igreja pode acabar ou não? A igreja católica vai acabar? Não. Por quê? Pedro, eu te darei as chaves. Tudo que você ligar estará ligado, tudo que você desligar estará desligado. E o poder do inferno não prevalecerá. Ponto. E somos alegres e felizes, né? Mas alegres e felizes não significa que não vamos ter perseguições, dores, vamos ter. E vamos fugir nesta hora? Não.
Não vamos. Pra você ver, né? Bonito, né, cara? Bonito mesmo. Não sei se respondo. Nossa, Não, respondeu até melhor do que a gente podia querer. É verdade. Não, mas padre, acho que, assim, da nossa parte é isso. A gente sempre dá uns alertas finais de segue a gente, etc, né, cara? Mas como tem a presença de um padre, a gente sempre deixa as palavras finais, inclusive que foi uma bronca uma vez. A gente estava numa formação do acampamento, aí o padre estava presente, aí se despediram. E aí o padre pediu pro microfone e falou assim: sempre que tiver um padre, quem dá a última palavra é o padre. O padre é a igreja. Aí eu falei, é verdade, eu nunca mais esqueci disso aí. Então, assim, se a gente sempre deixa esse momento livre, a sua câmera é aquela. Pro senhor quiser falar alguma coisa. A gente tá sempre aberto também, padre. Se qualquer coisa que o senhor queira que a gente anuncie, chame, convoque. Isso, da paróquia, se for necessário. Você pode se usar assim a quiser, gente aqui que a gente... só mandar a publicação pra gente. A gente usa a rede social para fazer essas divulgações das paróquias também. A gente quer começar a fazer isso. A presença de vocês são pessoas tão boas, isso por natureza já é um melhor anúncio que podia fazer. Eu agradeço muito a Deus, assim, falo assim, Deus é maravilhoso comigo, assim. As pessoas que estão perto de mim, elas são pessoas assim, muito boas. É o jeito que Deus escolheu de me amar, né? Colocar pessoas boas perto de mim, né? Então, prazer em conhecer, Marcelo. Que isso? Pode fazer uma propaganda da paróquia lá? Claro, lógico, pode fazer algum anúncio. Não apenas convidar você para seguir nossa paróquia, ela é muito dinâmica, graças a Deus, fruto de um povo que tem um coração maravilhoso, Cristo Luz dos Povos, né, em Campo Grande, @Cristo Luz Oficial, é a nossa página, você pode seguir nós lá no Instagram, é um povo muito dinâmico, é uma página muito maravilhosa, porque os nossos jovens, além de serem criativos, extremamente inteligentes, eu garanto para vocês, são conteúdos de alta relevância e de um cuidado com o português, com a história, são seríssimos. E o pessoal que trabalha lá é incrível, você vai gostar. Eu queria desejar a todos que Deus abençoe você, sua casa, sua família, particularmente a família do Bruno e do Marcelo, neste intento de servir a Deus por meio deste canal, fazendo este podcast. Pessoas que virão aqui, são todos que eles convidarem, serão pessoas de Deus. Então que você continue participando, curtindo, divulgando para os seus amigos, né? Vai ser de extrema importância. E Deus, na sua infinita bondade, pela intercessão da Virgem Maria, abençoe você, abençoe sua família. Muito obrigado de vocês me acolherem. Deus abençoe vocês. Amém, padre. Valeu, é isso aí. Valeu, padre. Bom demais.